Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amado irmão, amada irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima, nossa Mãe, esteja com cada um de vocês. Hoje eu quero partilhar algo diferente. Eu vou proclamar a palavra de Deus e na sequência eu quero contar uma historinha para vocês. Mas a palavra inspirada por Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Nos diz assim: Ao levantar os olhos, Jesus viu pessoas ricas depositando ofertas no cofre. Viu também uma viúva necessitada que deu 2 moedinhas. E ele comentou: Em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, pois todos eles depositaram com uma oferta parte do que tinham de sobra, mas ela, da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos vindo em uma sequência onde há 2 semanas atrás nós falávamos do perdão. Na semana passada nós falamos do amor de Deus, do amor ao próximo, do amor mútuo. E hoje então eu quero contar uma historinha para vocês. Em uma pequena cidade do interior havia um homem muito rico, mas muito rico mesmo, um bilionário. Ele tinha muito dinheiro, fazendas, bois, cavalos de raça, ele tinha carros importados, ele tinha muito dinheiro. E a grande paixão dele era a arte. E ele viajava o mundo. Ele viajava o mundo ao encontro de museus, ele viajava ao mundo em leilões onde ele podia comprar obras de artes caríssimas, quadros pintados por Leonardo da Vinci, por Michelangelo. E esse homem era a grande paixão dele. Ele era casado, porém, o grande sonho da vida dele ainda não tinha se realizado. Era o sonho da paternidade, o sonho de ter um filho, o sonho de ser pai. E então, aquele homem que tinha tudo, mas não tinha o seu filho. Um belo dia, quando chegou em casa de uma de suas fazendas com uma caminhonete importada, a sua mulher, com um sorriso muito largo no rosto, veio ao encontro dele e disse: Meu amor, a melhor notícia que nós poderíamos ter aconteceu. E ele disse: O quê? Sem esperar aquela resposta da mulher, porque jamais ele esperaria aquilo, porque já tinham tentado de tudo, tinham ido em todos os médicos, nos melhores médicos do mundo. Ela disse: O nosso grande dia chegou, o nosso sonho vai se realizar. Eu estou grávida. Então aquele homem se encheu de alegria. Porém, durante a gravidez, aquela mulher foi chamada pelo médico e disse: Olha, você vai ter que fazer repouso absoluto, porque senão você vai perder o seu filho. E então ela, obedientemente, ela se colocou em repouso total. No dia do nascimento do seu filho, aquele homem, todo alegre, levou aquela mulher para o hospital. E quando aquela criança nasceu, a mãe não suportou e veio a falecer. Mas a criança ficou viva. A criança sobreviveu. Então a dor daquele homem pela perda da mãe, porém aquele grande sonho da vida dele estava se realizando. Ele tinha recebido o seu filho, que não substituiria a mãe, mas estaria ali ao lado dele. E aquela criança foi crescendo e crescendo, porém, aquela criança tinha um problema, entre aspas, grande. Ela era muito feia. Pensa numa criança feia, pensa numa criança desajeitada. Era uma criança muito feia. E um dia, aquele homem apaixonado por arte,
apaixonado pelos quadros mais bonitos do mundo que tinham na sala da casa dele. Passando por uma praça, aquele menino viu um pintor de rua, não sei, talvez até um pintor de uma casa, e disse: papai, posso pedir para aquele homem pintar um quadro para mim? E o pai, sobrando dinheiro: claro, meu filho, pode pedir. E aquele pai se dirigiu com o menino até o encontro daquele pintor de rua e disse: ele quer fazer um pedido para você. E aquele homem falou: pois não, meu filho. O menino disse: senhor, o senhor pode pintar uma tela com a minha foto? Eu quero que o senhor pinte a minha foto numa tela. E aquele homem assim o fez. Passados anos, o menino, infelizmente, veio a falecer. Pois ele tinha a mesma doença da mãe, que era uma doença que vinha do pai da mãe. E o menino veio a falecer e aquele homem ficou sozinho, desgostoso, triste, com tanto, mas não tinha nada. Tinha tudo, mas não tinha nada. E aquele homem então adoeceu diante da sua idade e naturalmente ele foi descansando e ele veio também a falecer. Ele veio a falecer e foi para os braços do pai. Porém, ele deixou um testamento. E nesse testamento dizia que ele gostaria que de tudo que ele tinha, fazendas, bois, cavalos, carros, caminhonetes, avião, os quadros, as obras de arte, imóveis, todos dele fossem leiloados. E toda a renda daquele leilão era para ser revertido para uma instituição de caridade. Deixado o testamento, assim então aquela pequena cidade se organizou para fazer esse grande leilão. E foi feito. E naquele dia, jatos particulares desciam no aeroporto daquela pequena cidade. Carros importados chegavam naquela cidade, pois gente do mundo inteiro queria as obras que aquele homem tinha. Queriam as fazendas que aquele homem tinha. Queriam as casas, os cavalos. Queria tudo que ele tinha, porque ele tinha tudo do bom e do melhor. E então o leiloeiro se posicionou e disse: vamos começar o leilão. E aí todo mundo se alvoroçou, sentou e aquele silêncio absoluto, pois todos esperavam pelo leilão. E o leiloeiro disse: no testamento, esse homem rico deixou mais um pedido, que fosse leiloado, em primeiro lugar, o quadro do seu amado filho, a pintura do seu amado filho. Ah, aquilo virou um buzunzum danado naquele auditório. Todo mundo: ah, meu Deus do céu, vai começar pelo pior. Olha lá, vai começar por esse quadro ridículo. Meu Deus, porque o menino era muito feio. Pensa num menino feio, era ele. E então o leiloeiro colocou aquele quadro num pedestal e disse: comecemos o leilão. E todo mundo: pelo amor de Deus, gente, alguém compra isso aí por alguma merreca para que continue o leilão, para que a gente possa comprar as obras de Michelangelo, de Picasso. E então começou o leilão e ninguém dava lance. Ninguém queria, era um quadro muito feio. O menino era muito feio. E passou 1 minuto, passou 2 e ninguém deu um lance. De repente, lá no meio do auditório, levanta a Dona Severina. Dona Severina se levanta e diz: eu tenho um lance por esse quadro. Todo mundo olhou e falou: ufa, até que enfim agora vai andar o leilão, porque essa mulher vai comprar esse quadro por qualquer dinheiro e nós vamos continuar o leilão e vamos comprar aquilo que presta. E aquela mulher, então, levantou as mãos e disse: a minha oferta é R$16,30. Todo mundo riu, todo mundo deu risada, porque acredito que ninguém tinha nenhuma nota de R$10 no bolso. Era só notas graúdas de grande valor.
E então a mulher disse, a minha oferta é R$16,30. O leiloeiro então disse, alguém tem uma oferta melhor? Aí todo mundo em silêncio e o leiloeiro falou, antes de bater o martelo eu quero fazer uma pergunta, dona Severina. Por que a senhora quer comprar esse quadro? E ela disse, fazem 35 anos que eu trabalho na casa desse homem. No dia que a mulher dele faleceu no hospital, eu que segurei na mão dela. Eu que amamentei esse menino. Eu que cuidei desse menino. Eu que vi ele crescer. Eu que ensinei ele a dar os primeiros passos. Ele para mim é uma grande riqueza. Então, se possível for, eu quero comprar esse quadro, porque eu quero ter uma recordação dele. Quando o meu patrão estava para falecer, ele comprou sim uma casinha para mim e me deu de presente. Sou muito grata a ele, mas hoje é o dinheiro que eu tenho e eu quero comprar esse quadro para eu ter uma recordação desse menino. O povo todo, nossa, o quadro é dela, graças a Deus, assim nós continuaremos o leilão. E então o leiloeiro disse, alguém dá uma oferta maior que a da dona Severina? R$16,30. Ninguém dando a oferta, ele, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido o quadro. Quando o leiloeiro pegou o quadro para entregar para a dona Severina, atrás do quadro tinha um envelope amarelo. E nesse envelope tinha outro testamento. E nesse testamento dizia, aquele que comprar aquilo que foi de maior valor para mim, independente do valor que seja, aquele que comprar este quadro recebe toda a minha fortuna. Aquela mulher, ela não pensou para dar o lance. Aquela mulher, ela deu tudo que ela tinha. Ela não deu R$16,30 porque ela precisava guardar o dinheiro do ônibus para voltar para sua casa. Ela contou as moedas que ela tinha e deu tudo que ela tinha por aquilo que para ela tinha muito valor. Associando a essa história, eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz e vejo Jesus crucificado. Aqui nós não temos a imagem do Cristo crucificado nessa cruz, mas ele não mediu esforços. Ele não pensou se ele poderia guardar algo para depois. Ele deu tudo por mim. Ele deu tudo por você. E o tudo de Jesus foi a vida. Eu olho para Maria, nossa mãe. Ela não mediu esforços e ela deu tudo que ela tinha. Ela deu a vida do seu filho para me salvar e para te salvar. Hoje eu quero encerrar esse vídeo que se estendeu um pouquinho, sim, mas eu precisava contar essa história que um homem que será santo me ensinou. Esse homem chama-se Padre Léo. Eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, o que você tem tido coragem de dar por Jesus Cristo? O Evangelho de São Lucas nos conta a parábola da mulher pobre. Os ricos deram aquilo que sobrava. Ela deu tudo. A única moeda que ela tinha, ela deu para Jesus. O que você tem feito por Jesus que está vivo aí na sua casa, por Jesus que está do seu lado, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos? O que você tem feito? Lembre-se, a imagem que nós vemos de Jesus crucificado não é nada bonita, não é nada atraente, mas é o tudo dele. Aquele quadro não era bonito,
Mas a dona Severina deu tudo que ela tinha por aquilo que era muito importante para ela. Quão importante é Jesus na sua vida? Quão importante é Maria na sua vida? O que você tem dado para eles? Que Deus o abençoe. E até a semana que vem, com a grande graça de Deus, que Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado e que você possa refletir e transmitir essa mensagem para os seus, para aqueles que você gosta, que você tem coragem de dar um pouco do seu tempo. Que o Espírito Santo seja derramado sobre cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.